É bom estar novamente com os irmãos e eu trouxe um texto aqui para a gente meditar essa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia, nossas Bíblias no Salmo 37. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pai querido, nessa manhã nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Deus. Nós queremos falar para o Senhor que nós amamos o Senhor, Deus, e a nossa alegria e o nosso contentamento está em Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, Deus, essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Faz pouco mais de um ano, que eu saí daqui e fui para Curitiba. E logo que eu cheguei em Curitiba, a gente começou com o projeto de implantar o seminário lá. E no início foi um pouco conturbado as coisas, e muita coisa a gente não tinha experiência. A gente havia aprendido com os líderes e foi para lá com o intuito de colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui no seminário durante os 3 anos. E foi momentos muito bons para mim, muita experiência a gente acaba adquirindo no campo missionário. E uma coisa interessante é que no início você tem que ser multifunções, multifuncional. E no início eu peguei 8 matérias para dar no seminário e dava todas as capelas, pregava todos os cultos na igreja que a gente começou. E chegou um momento que acabou todo o meu repertório de mensagens. Chegou um momento que eu me senti completamente vazio. E nesse momento Deus ministrou muito no meu coração a necessidade que eu tinha de depender dEle. Porque nós mesmos, nós não vamos ter tudo o necessário para a gente poder influenciar pessoas, porque é o Espírito de Deus que realiza em nós essa obra. Ele age através de nós, por intermédio de nós. E achei muito interessante nisso. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. E para a gente se agradar em alguém, nós temos que começar a desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Nós temos que começar a conversar com essa pessoa. Você não pode se agradar de uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece. Você tem que começar a desenvolver um relacionamento com essa pessoa. E no instante que eu não tinha mais nada para falar de mim mesmo, eu fui muito ministrado em relação a isso. Agora eu tenho que buscar em Deus a palavra. Não que as ministrações não tinham um conteúdo bíblico, mas acabou o repertório que eu tinha adquirido, e agora eu tinha que buscar profundamente em Deus, algo para ministrar, tanto no seminário quanto na igreja. E foi muito bom que eu comecei a melhorar, aprofundar o meu relacionamento com Jesus. E Jesus é uma pessoa, Ele quer se relacionar com cada um de nós. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E nós sabemos quem é essa verdade. Jesus é a verdade. Jesus falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, que conclusão a gente pode chegar disso? Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. É necessário a gente desenvolver uma comunhão com Cristo, para que a gente possa ter impacto no nosso ministério. E é isso aí que eu gostaria de falar. Muitas vezes você adquire muito conhecimento no seminário, você começa a aprender muito da palavra, mas o conhecimento ele tem que ser seguido da prática, porque senão é só conhecimento. Nós temos
10 alunos agora lá em Curitiba, e um deles chegou de férias todo atrapalhado, porque a igreja dele tem um PhD, sabe? Esses caras que é PhD, VCD, DVD e tudo mais um pouco. Então, esse cara, ele fez uma bagunça na mente desse nosso aluno, né? E ele chegou comigo e falou assim: só tem só uma verdade. Você falou que a verdade é essa, e fulano de tal falou que a verdade é essa, e ele é PhD em teologia. Eu falei: rapaz, PhD, né? Aí eu falei assim: mas quer saber de uma coisa, irmão? Esquece o que eu penso, esquece o que o PhD pensa, vamos ver o que Deus pensa, porque aquilo que eu penso não é completo, porque em parte conhecemos. Então tem alguém que conhece plenamente. Então vamos ver aquele que conhece, que sabe todas as coisas, né? Então não importa aquilo que eu penso, não importa aquilo que eu sinto, o que importa é a palavra de Deus e o meu amor por Jesus. A gente precisa entender isso. Você não pode ter eficácia na sua vida ministerial, né? E aqui no seminário você já está iniciando o ministério. Por quê? Porque você tem a oportunidade de ir no grupo influenciar pessoas, você tem a oportunidade de evangelismo influenciar pessoas, você tem a oportunidade de influenciar pessoas até mesmo no seminário, seus colegas de quarto, pessoas com quem você se relaciona. É o seu grupo de amigos, você pode exercer influência, e todos nós exercemos essa influência, né? E quando você está desenvolvendo o seu relacionamento com Cristo, você também é influenciado por Cristo. E quando você passa a andar com Cristo, a sua influência é muito mais eficaz e muito melhor, assim, no sentido de gerar discípulos de Jesus Cristo. O nosso alvo é fazer discípulos, e fazer discípulos de Jesus Cristo. E eu entendi isso daí. Eu falei assim: rapaz, não adianta você simplesmente adquirir conhecimento, se esse conhecimento não gerar uma transformação na sua vida. Então tem que haver uma decisão da sua vontade de aplicar na sua vida esse conhecimento, o conhecimento que você tem adquirido com Deus. E você tem isso aí quando você passa a desenvolver um relacionamento com Jesus. É através da pessoa de Jesus que você passa a ser influenciado pela palavra de Deus. Por isso que quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida, né? É interessante a gente notar isso. Eu falei para esse meu aluno, eu falei: sabe, tem muita gente que é interessada em reconhecimento de pessoas, reconhecimento de homens. Tem pessoas que têm essa vontade de ser PhD, tem essa vontade de ser bacharel, tem a vontade de ser doutor, mas simplesmente porque quer ser reconhecido por homens. Mas a gente não tem que buscar ser reconhecido por homens, mas ser reconhecido por Jesus. Nós temos que buscar ter um relacionamento com Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós temos que fazer essa decisão. Gálatas 1:10, né? Por acaso procuro eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Esse aluno começou a falar para mim também do seminário que tem na igreja dele. Eu gosto de saber que tem pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho, mas eu fico pensando na eficácia de um trabalho. E ele falou assim: o seminário é uma vez por semana, na sexta-feira a aula, e tem 2 horas de aula durante a noite. Aí o resto da semana a pessoa fica à toa. Aí eu falei assim: eu acho pouco produtivo, né? Porque no seminário como nós temos interno, você está todo o tempo sendo ministrado por Deus, por Cristo, pela palavra, através dos líderes, dos professores, dos pastores, e através dos irmãos também, né? E eu fico imaginando como é você fazer um seminário desse, que você faz 2 horas na semana, na noite de sexta-feira, e não tem ninguém te acompanhando, não tem ninguém te orientando, não tem ninguém vendo o seu desenvolvimento, o seu crescimento com Deus.